Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 13 de abril de 2024, né? É um sábado. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar entrando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado. Apresento, meu Deus, este dia também, para que o Senhor venha fazer a tua vontade, Pai. O Senhor sabe que eu tenho tantas coisas para fazer nesse dia de sábado. Que o Senhor venha trabalhar em cada dia e cada detalhe daquilo que eu tenho que fazer. Deus, eu também apresento, Pai, o lar, a família, o ministério e tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Apresento também, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo, Pai, essa palavra, essa pregação, que o Senhor possa estar falando, Pai, no coração dele através dessa ministração. Deus, que o Senhor possa estar curando, libertando, salvando e dando com providência e com socorro, é o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Salmo 7, que diz assim: Confissão de Davi. O título é assim: Confissão de Davi, que ele cantou mesmo, ao Senhor acerca de Cuxi, o benjamita. Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem despedacem, sem que ninguém me livre. Ó Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteei e aniquilei a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúna-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade, Deus justo. Que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo. Eita, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, nessa hora eu te peço, Pai, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem que falar para mim e para aquela irmão, aquele ouvinte que vai estar do outro lado ouvindo essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Essa palavra, o título já fala, Confissão de Davi, né? Que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi e benjamita. Então, a gente sabe que é um cântico, né? É um louvor que Davi fez. E Davi, ele vem dizendo assim: Senhor, meu Deus, em ti refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, né? Ele estava pedindo ajuda, ele estava confessando a Deus que ele precisava do socorro do Senhor. E ele vem e ele diz assim: para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Então, ele estava aqui contando para Deus, né, louvando ali, né, a confissão de Cuxi. Talvez Cuxi, a gente não sabe se ele era um benjamita, se ele era daqueles que ajudava Saul, então ele estaria perseguindo, né, o rei Davi. Mas a gente sabe que Davi estava muito angustiado com essa situação, estava muito triste e chateado. E ele estava de uma tal maneira que ele pedia para que Deus ouvisse, para que Deus o socorresse, né? Ali na situação que ele estava passando com Cuxi. Porque provavelmente Cuxi estava tão furioso com ele que ele compara a situação como um leão, né? A gente vê que ele fala aqui no 2, o apelo de Davi é: para que como leões não me dilacerem nem me despedaçam, sem que ninguém me livre. Porque o leão é um animal forte, furioso, né? Quando ele pega a sua presa, ele quebra todos os ossos, né? E Davi, ele estava se vendo nessa situação,
né, com o que estava acontecendo com Cuxi. Então, a gente vê isso porque Davi fisicamente havia lutado com leão e com urso, né? Mas naquele momento ele estava passando uma situação de adversidade terrível, né? E olha como ele se via, né? Ele viu o inimigo dele como leões, né? Para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sei que ninguém me livre, porque quem é que vai conseguir livrar? É só Deus. Então, onde Davi faz o apelo para Deus, né? Então, esse Cuxi provavelmente era um dos partidários de Saul, né? Que estava a favor de Saul contra Davi. Davi estava sendo perseguido ferreamente. A gente vê também que provavelmente esse salmo ele foi escrito antes que Davi caísse com Betseba. Porque Davi ele fala bem assim, e também fala de Saul, né? Tá falando de Saul. Então, nessa época, Davi ainda não era rei. De Cuxi, que trabalhava com Saul, provavelmente, então Davi não era rei ainda. E ele diz assim, Senhor meu Deus, se assim procedisse em minha mão a injustiça, ele tá contando, né? Se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha alma, lançando a minha honra no pó. Então, se Davi fosse ainda na época que ele, se fosse após, né, ele ter pecado com Betseba, ele não tinha autoridade para orar para com o Senhor dessa maneira, né, de jeito nenhum. Ele não ia conseguir orar com Deus da maneira que ele orou, pedindo, Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos a injustiça, né, então assim, porque após ele pecar com Betseba, houve tantas injustiças na mão de Davi, ele houve adultério, houve morte, houve traição, houve mentira, houve engano. Davi, ele saiu quebrando os 5 últimos mandamentos, né? Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que é do 1 ao 5, e do 6 ao 10 é amar o seu próximo a si mesmo. Ali Davi quebrou todos, né? Então, assim, eu creio que foi bem antes, né? Do adultério dele com Betseba. E mais, ele fala assim, levanta-te, Senhor, na tua ira, erga-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Ele estava clamando a Deus, Senhor, faça justiça, se desperte, como se Deus, né? A situação de Davi era uma situação tão angustiante que ele parecia ao momento que Deus estava dormindo. Era um apelo, né? Senhor, eu tô falando com o Senhor é o juiz de toda a terra, o Senhor é o Deus de tudo, né? Executa, Senhor, o seu juízo, né? Sobre todo o povo, para julgar, né? O Senhor é Deus. E Davi começou a clamar ali, pleiteia, Senhor, a minha causa, eu sou inocente, né? Eu não ofereci nada que deixasse ele furioso, mas ele tá com raiva de mim, né? E a gente vê que é algo espiritual também. Muitas vezes a gente não faz nada, mas o inimigo das nossas almas se levanta contra pessoas, né? Com pessoas contra a nossa vida. Então era que você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu fiz? Né? Então, é bem complicado. Então, assim, e ele tava pedindo a justiça de Deus. Sabe o que eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade? Eu tava na faculdade, acho que eu tava no 4º, 5º semestre. Não, acho que tava no 7º pro 8º. E eu comprei um carregador de carregar celular. Menina, você acredita que eu comprei o carregador? E aí eu tava sentada assim na cadeira, tava lá a sala cheia. E eu deixei o carregador começou a esquentar, eu achei estranho. E aí eu peguei e saí pra fora pra ver o que tava acontecendo com o carregador do celular. E voltei e sentei na minha cadeira. Quando eu sentei na minha cadeira, eu virei assim, ó, pra pegar alguma coisa na minha bolsa no chão. Quando eu virei, aquele carregador explodiu de um jeito que parecia uma bomba. Todo mundo ficou assustado. Se eu tivesse assim, tinha me estraçalhado toda a minha cara. Mas quando eu virei, ele explodiu. Pegou um pedaço de uma moça do lado, né? O pessoal ficou assustado. E ali, ainda eu fiquei assim, porque as pessoas, tipo assim, ainda achou que eu, na faculdade, mas era uma perseguição tão grande, que eu passei 5 anos ali, olha, como se eu fosse a culpada da bateria ter explodido. Então, né, eu falei assim, Senhor, as pessoas ainda ficaram furiosas comigo, né? Acho que até uma pastora que tinha lá ainda ficou com raiva de mim. Porque a menina ficou assustada. Eu falei, oxe, eu que fui a vítima. Olha pra você ver que situação, né? Então, mas eu sei que meu socorro tá no Senhor. Então, eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, olha que situação, né? Tudo, o inimigo fazia de tudo pra me entristecer. Nossa, fazia de tudo. Foram 5 anos, né? Mas eu terminei, né? Do jeito que Deus falou, você vai entrar em 2018, você vai terminar a faculdade, você vai ser uma psicóloga. Mas foi de tudo, assim, pra mim não terminar. Né? Minha formatura foi em março de 2019, mas eu terminei. Não reprovei um ano,
O diabo queria que eu reprovasse. Olha, um dia eu conto testemunho pra vocês. Que eu passei ali naqueles 5 anos, não foram brincadeira. Mas, né? Era uma situação assim, levanta-te, Senhor, na tua ira. Erga-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Gente, pra vocês terem ideia, até pra participar de grupo, pra fazer trabalho, eles não deixavam eu entrar. Era algo assim terrível. Quando eu vi, eu tava fora do grupo, não podia entrar. Não deixava. Então, olha... Nossa, Jesus. Eu não perdi um ano. Nem um semestre, porque Deus foi comigo. Deus foi comigo. Todo o tempo, né? Teve até um episódio que eu participei de um grupo com o pessoal. E era do 7º pro 8º. E do 7º pro 8º, você não poderia ficar em nenhuma ADP que você prendia o semestre, né? Você não passava, não tinha como empurrar. Eu não tinha nenhuma ADP, graças a Deus. Mas quando chegou no 7º semestre, pro 8º, teve uma prova, era uma prova muito difícil. E essa prova era a peneira, né? Que mais a metade foram peneirados, que não foram pro 8º semestre. E no dia que eu fui fazer a prova, eu passei mal. Porque eu tenho fobia de metrô. Eu peguei o metrô, passei mal, tive que descer, voltei, perdi a prova, chorei, fiquei muito chateada. Aí uma colega minha falou assim, Nadir, vai lá, passa na médica, pede pra ela, né, que você tem fobia e tal. E leva na faculdade e eles vão permitir que você faça outra prova. Eu falei, ai, não sei o quê. Mas acabei fazendo e fui. E fiz a prova. Mas detalhe, antes de fazer a prova, tinha as meninas do grupo que eu participava nesse semestre, elas achavam que eu não podia participar, porque eu era mãe de 3, eu tinha o Marcos, a Miele, tinha o Matheus, que tava com 1 aninho, né? E ela achava desaforo. Ah, não, você... E ela foram falar pra professora assim, professora, é melhor a senhora tirar a Nadia do grupo, reprovar ela, porque ela não consegue. Porque ela é dona de casa, ela é casada. Ela tem 3 filhos. Ela não consegue, não sei o que, não sei o que. Igreja, resumindo, elas fizeram toda essa trama. Só teve um que não ficou a favor disso, né? E ali, a prova, quem fez essa prova, infelizmente tiraram 2, 1, 0, 3. Acho que a maior nota, acho que foi 7. E ali, passado um tempo, eu consegui fazer a prova. A professora marcou, eu fui lá na Vergueiro, que eu estudei na Uninove, na Barra Funda, mas a prova foi na Vergueiro, que a professora estava lá. E eu fui fazer essa prova, estudei e tal. E eu falei, meu Deus, essa prova é a peneira. Igreja. E o grupo que a gente fez, as meninas tinham feito um trabalho. E o trabalho foi tão ruim que reprovou todo mundo. E no trabalho, sabe quanto que tiraram? 1. O trabalho não deu nem 5. O trabalho valia 5. O trabalho valia 5 e a prova valia de 5 a 10. Igreja, resumindo. Eles fizeram o trabalho, a gente tirou acho que 1,5. Eu sei que a gente tirou muito baixo. Então, assim, não dava nem a média 6. E elas tiraram, a maioria não conseguiu, né? E eu fiz a prova, eu falei, nossa. Quando passou, quando foi na hora de fechar, eu entrei lá pra ver as notas, aí tava a minha nota lá, 5. Cara, eu passei. E ali, menina, eu fiquei tão feliz. Resumindo, quando voltou o semestre, que eu fui pro 8º semestre, não tive contato com elas mais, que elas estavam todas estressadas. Ninguém tinha passado, igreja. Ninguém. Todas ficaram reprovadas no 7º semestre. As 3 e o rapaz, né? Rapaz, eu fiquei triste. E ali, eles não estudaram aquele semestre, né? Tiveram que refazer a matéria, porque a matéria prendia. E aí, quando eu já estava no 9º semestre, eu fui lá na sala do lado e só tava uma moça e um rapaz. E eu falei com ele, eu falei, poxa, eu fiquei triste que vocês não passaram e tal. E ele falou pra mim assim, Nadir, você mereceu. Né? Deus sabe o seu esforço, né? Então assim, ele sabe que você sai e deixa seus filhos pequenos pra vir pra faculdade. E o que as meninas fizeram com você não foi legal, não tava a favor. Mas Deus é justo, né? Então, e eu passei, me formei primeiro que eles todos, né? Pra glória de Deus, não fiquei reprovada. Mas então você vê, né? A fúria ali. E elas falaram pra professora que não podia. Professora, eu não posso tirar ninguém assim, não posso excluir ninguém, né? Se ela não passar uma coisa, né? E eu passei. Então,
para a glória de Deus. Igreja, foi tudo para a glória de Deus. Um dia eu conto o testemunho da faculdade. 5 anos de psicologia na Uninove, para mim foi, olha, meu Deus do céu, a cova dos leões. Não tive paz, igreja. O único lightzinho foi o primeiro semestre, né? Mas o segundo em diante, nossa, Senhor, o inimigo se levantava de tudo quanto era lado. Era com professor, era com aluno, era com tudo, era com ônibus, era com horário, era com tudo. Mas Deus me deu a vitória, né? E dizer assim, reúna-se os povos ao teu redor das alturas, reina sobre ele. Eu sei que Deus reina, por isso que ele me deu a vitória ali na faculdade. Se não fosse Deus, eu não teria terminado, né? E graças a Deus já foram 5 anos, 2018, né? 2019. A glória de Deus. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Então, assim, Deus, ele viu que eu estava justo, ele via a minha integridade, ele sabia do meu coração, ele sabia, igreja, o sacrifício que eu fazia para ir para a faculdade, você não tem noção. Eu engravidei do meu filho Mateus no 3º semestre da faculdade. Eu entrei na faculdade em 2014, quando foi no 3º semestre, eu engravidei do Mateus. E foi pauleira. Nossa, eu tive depressão pós-parto, foi terrível, mas eu não tranquei, continuei, não parei, né? Quando eu tive que voltar, que o Mateus nasceu, eu estava no 5º semestre, eu tinha que voltar para a faculdade. Eu tive que esperar o Mateus fazer 2 meses e pouco para me arrumar uma escolinha particular, onde aceitasse uma criança de 2 meses, né? E aí a dona da escolinha que eu arrumei, ela falou assim, ó, quando ele fizer 2 meses e 20 dias, você traz que eu pego ele. E quando ele fez 2 meses e 20 dias, eu levei ele para a escolinha. Não, então eu saía de casa, botava ele no canguru, pegava a peruinha, deixava ele lá em cima, na escolinha, descia pro terminal, pegava o ônibus. E, ó, igreja, olha, e as outras crianças, tinha o Marcos e a Miele, botava na perua e coisava, e os meus filhos, olha, foram uma luta. E às vezes as pessoas, elas não sabem o processo que a gente passa. Ela vê você hoje, mas não sabe a situação, a luta que você passa. Eu sempre falo que tudo que eu passei junto com a minha família foram eu, o Renato, o Marcos, a Miele e o Manuel. Não tinha o Mateus nessa época. Então, nossa, meus filhos sofreram muito comigo. Então, eu falo, tudo que a gente conquistar, né? Após a faculdade, foram a família, né? E eles eram pequenos, eles me ajudavam, eu saía correndo, pegava a Miele na escolinha, pegava a Manuel, porque eu não podia colocar a Miele na perua, porque não dava hora de eu... Olha, resumindo, mas Deus deu a vitória. Foi muita luta, muito choro. Foram 5 anos. Mas o Senhor, né, deu glória. E faz estágio, faz isso. E tinha dia que eu passava o dia inteiro fora. Mas Deus deu vitória, né? E meu esposo trabalhava. E essas crianças foram guerreiros mesmo, assim, junto conosco, né? Então, glorifica a Deus pela vida do Marcos e da Miele. Né? Tudo com muita luta, né? Igual meu esposo também terminou agora. O ano passado, né? A faculdade de Direito. Mas também foi com muita luta, muita luta. Então, as nossas coisas não é fácil, é com muita luta. O inimigo se levanta e é guerra, igreja. Mas pra quê? Pra gente fazer pro nome do Senhor ser glorificado. Não é pra gente se exaltar, né? É pra Deus ser glorificado, né? E é com muita luta, né? Então, eu sempre falo, Senhor, e Davi falando aqui, Senhor é quem julga os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Então, Deus conhece a sua integridade, Deus conhece o seu coração, Deus, ele sonda o meu e o teu coração, ele conhece a intenção do nosso coração, né? Deus justo que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. É ele que dá fim à maldade do justo, né? Porque a maldade, igreja, ela tá aí, as pessoas com maldade, né? Acabei de contar na faculdade, eu nem sabia. E as pessoas com maldade lá, as meninas querendo me trancar. Mas Deus viu, sondou, né? E me botou pra frente delas. E eu passei. Foi a minha primeira que elas. Por quê? Porque Deus, ele sabe a intenção do meu coração. Né? Que eu tava ali não pra pisar em ninguém, pra maltratar, pra soberbar, não, mas pra glorificar o nome do Senhor. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. É Deus quem salva, é Deus quem cuida de mim, de você. Continue firme, buscando no Senhor, né? Deus é o juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Nosso Deus, ele é justo, igreja. Tem coisas na minha vida que eu tô esperando a justiça de Jesus. Eu falo, Senhor, eu não vou ver tua justiça, Pai. Faz justiça, Senhor. Porque eu não posso colocar minha mão porque eu sou tua serva. Eu posso orar, eu posso clamar e pedir justiça. Porque o Senhor é um Deus justo. O Senhor viu, o Senhor sondou, o Senhor viu a situação. Deus entra com justiça. E eu creio, igreja, eu creio. Né? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus justo. Não é fácil.
Tem situações que a gente passa que arrebenta com o nosso psique, arrebenta com a nossa estrutura emocional, né? Mas a gente só pode se apegar com Deus, é só com Ele, né? Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Quantas pessoas não se arrependem na igreja? Faz o mal, persegue, calunia, estrupa, abusa, mata, engana, não se arrepende. Mas Deus é um Deus, né? E aí Deus é um Deus que faz o quê? Que prepara as armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. E aí, não, você não vai se dobrar, não? Tá. Você vai ter que se dobrar, porque eu sou Deus, né? Ele é Deus. Ele é Deus, então a gente tem que se dobrar a Deus, né? Porque Deus, ele é sábio, Deus, ele é bom, Deus, ele é tudo em todo. Os juízos de Deus são perfeitos, né? Mesmo que a gente não seja no nosso tempo, mas Deus, o justo juiz, ele julga no tempo certo, no tempo futuro, no momento certo, né? Porque se não tiver julgamento aqui, mas tem o julgamento após a morte, porque isso aí ninguém vai escapar do grande julgamento divino, né? Então, assim, a gente vê que muitas vezes as pessoas fazem a maldade, né? Fazem coisas ruins, praticam a iniquidade e muitas vezes a gente fala, Senhor, vai ficar assim, esse crime vai ficar impune, fulano matou ciclano, não tá preso, quem matou ciclano a gente até hoje não sabe, né? Mas Deus, ele vê todas as coisas. Essa é a minha segurança e a tua. A nossa confiança é no Senhor, igreja. Isso eu tenho certeza, né? Diz assim, quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quantas pessoas maldosas, igreja? Quantas pessoas com maldade, né? Tá falando com você, tá com maldade. Mas Deus vê todas as coisas. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que o fez, né? Quantas pessoas... Acabei de contar, né? Contei o testemunho da faculdade, né? Então, assim, as meninas fizeram toda essa maldade comigo. E elas mesmo caíram, né? Então, aqui, Davi contando aqui o que tá acontecendo com ele, né? Porque... a gente ora, a gente louva, a gente glorifica a Deus, a gente não vai botar a nossa mão, né? A gente vê que Davi aqui nessa situação, Saul perseguia Davi incansavelmente. Davi teve oportunidade de matar Saul. Teve uma hora que ele cortou até um pedaço da orla e mandou para Saul, Saul, ó, eu tive aí, podia te matar e não te matei. Né? Mas eu não vou tocar no ungido de Deus, né? Porque Saul, mesmo que ele não era mais, não tinha mais o Espírito Santo, mas Deus havia ungido como rei. Né? Então, tem um temor. Tem gente que não respeita, né? Quem você é, a sua pessoa, né? A pessoa quer dilacerar você, né? Eu não estou falando assim, que eu sou ungida de Deus. Não, não é isso, igreja. O respeito, né? Como ser humano, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tem muita gente que não respeita isso, né? Ela quer denegrir a sua imagem, ela quer perseguir, destruir, é coisa terrível, né? Igreja, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades. Mas a gente tem que entender que nós lidamos com o ser humano, né? O homem tem seus caráteres. No entanto, que o inimigo ele vai atuar no seu desejo. A gente vê que quando Caim foi matar Abel, né? Deus falou para ele assim, para quem é o seu desejo, né? O diabo está à sua porta. Se você deseja matar seu irmão, tudo bem, ele vai te ajudar. Se não, você escolhe. Então, quantas pessoas desejam me perseguir você, caluniar? Então, é a escolha dele, né? O diabo jaz aí, o mundo jaz o maligno, né? Mas a escolha são das pessoas. Infelizmente, as pessoas escolhem o errado. Escolhem acordar de manhã, vamos fazer uma fita, vamos roubar, vamos fazer isso, vamos matar, né? Quantas pessoas escolheram hoje sair para matar, para roubar um carro e vai assim, tipo, não tô nem aí se vou matar ou se vou morrer. Quantas pessoas, né? A sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Quantas pessoas já levantaram nesse pique aí, né? Que já se juntaram para fazer essa maldade. Só Deus para nos livrar do homem mau, violento e sanguinário. É só a mão de Deus, igreja. É Deus para nos guardar em todo o tempo, né? O inimigo, ele fica em todo o tempo. Porque nós estamos aqui, mas nós estamos numa guerra espiritual. A palavra do Senhor diz que nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Então, você pensa, a nossa luta é constante, né? Uma batalha ferrenha. Diz assim, darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Então, cada vez que Deus, ele nos livra, ele nos guarda, a gente canta louvores, né? A gente passa, a gente chora, a gente geme, mas eu tô aqui contando o testemunho que aconteceu comigo e Davi também, amém? Nós temos um Deus que vê e sonda os nossos corações, né? E a balança dele não é enganosa, amém? Que Deus abençoe, que você tenha um sábado abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Deus abençoe.